Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 60, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, aqui dando sequência no tema que nós já estamos abordando em outros vídeos, o local onde se deve realizar os trabalhos mediúnicos de desobsessão. Para você ver que aqui, olha só para você ver. Hermínio Miranda diz assim: o ingresso na sala deve ser feito apenas minutos antes do início da sessão. O ingresso na sala, você sabe que é adentrar a sala de desobsessão deve ser feito apenas minutos antes do início da sessão mediúnica de desobsessão, né? Só que aí tem uma questão. E quando na residência familiar? Ah, Luiz, mas você deve esquecer essa questão residência familiar, você já explicou. Não é uma questão de esquecer. A questão é que, durante todo o tempo, Hermínio Corrêa Miranda, pelo menos neste capítulo, ele aborda a reunião mediúnica na residência familiar. Então, por aqui, nós sabemos que não podemos deixar de lado esse assunto. Infelizmente, nós temos que tratar desse assunto, sim, né? Só vendo o som aqui, sonzinho. Isso, maravilha. Pois veja bem, o ingresso na sala deve ser o ingresso. Então, os médios, eles devem adentrar a sala mediúnica de desobsessão, né? Apenas minutos antes do início da sessão. Então, por exemplo, os trabalhos, eles iniciam às 19h30, lá dentro da sala mediúnica de desobsessão. Então, às 19 horas, todos os médios encontram-se ali na casa espírita, encontram-se ali na residência familiar. Então, vamos por parte. Ali na residência familiar, os 10 médios estão ali na sala, assistindo televisão junto com todos os familiares, ou em meio a todos os filhos, cachorro, gato, papagaio, periquito, né? Aquela farra. Mas às 19h15, recomenda-se que todos médios, todos os trabalhadores, busque seus lugares na câmara, na sala mediúnica de desobsessão. 19h30, 19h15. Por quê? Porque depois ali é feito uma leitura do Evangelho, uma explanação, uma leitura do Evangelho de uns 3, 4 minutos. Uma explanação de uns 3, 4 minutos também. Isso é necessário. Tanto na residência familiar,
quanto na casa espírita. Às 19h30, encerra-se tudo e ali todo mundo permanece em silêncio mentalmente, silêncio fisicamente, em oração, esperando que o plano espiritual se manifeste através do campo vibracional dos médiuns. Nunca que o dirigente dos trabalhos deve dizer: bom, já encerramos todas as nossas obrigações, leitura, explanação, 19h30. Agora, gente, vamos permanecer em silêncio. Ele pode dizer isso. Ele não pode dizer, espera aí só para você ver. Então, já terminamos tudo, vamos permanecer em silêncio, em oração. Vamos nos colocar à disposição dos mentores espirituais. Vamos agora nos colocar à disposição dos mentores. Não é nos colocar à disposição dos espíritos sofredor, não. Por quê? Porque se o espírito sofredor que ali se comunica através do campo vibracional do médium, ele só se faz presente no campo vibracional do médium graças à presença do mentor espiritual que ali o levou. Porque se o mentor não o leva, tenha certeza de uma coisa: é animismo. É animismo. Porque é necessário disciplina. Gente, tudo é disciplina. Eu fico impressionado com esta questão de disciplina que não é seguida aqui na Terra. Então veja bem, nunca que devemos, ao terminar a leitura, a explanação faz parte do estudo, tá? Assim que nós terminamos a leitura, a explanação de 3, 4 minutinhos, é costume os doutrinadores dizerem assim: bom, já encerramos tudo, agora nós vamos nos colocar à disposição dos nossos irmãozinhos menos necessitados. Irmãozinho menos necessitados? Ou irmãozinhos mais necessitados? Irmãozinhos sofredores. Então, o doutrinador já se levanta e ele já se dirige a determinado médium. Meu irmão, médium, se prepare aqui. Se prepare. Porque os benfeitores espirituais, eles vão acoplar em você. Eles vão incorporar em você. Não existe incorporação, mas muitos usam esses termos. Os mentores espirituais, eles vão incorporar em você, porque você é médio de incorporação. Ó, outro termo também totalmente distorcido. Eu sou médio de incorporação. Oh, Pai Santíssimo, livrai-me, né? Você é médio de incorporação, então se prepare, porque os mentores eles vão acoplar um espírito através de você. Nunca que o doutrinador deve agir dessa forma.
Por quê? Porque não é o doutrinador que determina, e sim os mentores espirituais daquela casa espírita séria. Agora entra a questão. Você observou muito bem o termo casa espírita séria. A casa espírita que não é séria, é natural você ver o doutrinador se dirigindo a determinados médios e invocando os espíritos através daquele médio. O telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Por mais que nós sabemos que quem aqui se encontra tem que estar preparado para receber o telefonema quando ele toca. Alô? Mas não se manifesta nenhum espírito através do campo vibracional do médium sem que os mentores espirituais não participem. Na casa espírita séria, e os mentores espirituais, eles quem determina tudo, programam tudo. Ora, gente, eu garanto que você tem um programa de trabalho, uma grade curricular. O professor, ele tem uma grade curricular. O professor, ele não chega e vai aplicando ali a lousa tudo quanto é matéria em uma aula de 1 hora, porque não é assim, você sabe disso. Então, existe uma programação para tudo. Veja bem, o ingresso na sala deve ser feito apenas minutos antes do início da sessão. O ingresso na sala. Por aí já mostra que os trabalhos devem ser realizados na casa espírita e não na casa familiar. Né? A recepção dos componentes e a conversação inicial serão realizadas em outro cômodo. Complicou. Como que numa residência familiar, nós vamos separar 2 cômodos, um para a conversação, né, dos integrantes daqueles trabalhos, e um cômodo exclusivo apenas aos trabalhos de desobsessão mediúnica, trabalho mediúnico de desobsessão. Isso é impossível numa residência onde há 3, 4 filhos, cachorro latindo, papagaio cantando, periquito cantando, né? Então, o local recomendado, independente, é a casa espírita. Já tentei explicar isso, que devido ao nosso nível evolutivo, um dia, daqui uns 20, 25, 30, 40 mil anos, nós, se aqui estivermos reencarnados, se retornarmos a essa terra, nós não vamos ter mais necessidade de procurar casas espíritas. Nós temos uma grande necessidade de procurar casas espíritas no nível evolutivo que nos encontramos, devido ao fato de nós subestimarmos as nossas capacidades e por ainda não saber que somos. Nós ainda não sabemos que somos. Nós somos o princípio inteligente.
Mas me explique então o que é o princípio inteligente. Me explique. Não basta dizer, nós somos o princípio inteligente. A pessoa tem que delinear todos os elementos condizentes a todo o processo evolutivo desde o momento em que nós, na condição de centelha, a vida recebemos. E daquele momento em diante, simples e ignorante de conhecimento dos desígnios do Criador, mas propensos, ao processo evolutivo. Dali em diante nós começamos a nossa trajetória evolutiva. Então, voltando, um dia nós não vamos necessitar mais de buscar casa espírita, igreja católica, evangélica, centro de umbanda. Nós não vamos precisar mais dos templos, porque nós, naquele momento da evolução, nós reconheceremos o templo de Deus no nosso eu. E pelo fato de nós reconhecermos esse templo de Deus no nosso eu, no nosso coração, na nossa mente, nós vamos entender a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, não só dentro de uma casa espírita, mas em todos os lugares que nós estivermos. Em casa, na rua, na sociedade, no trabalho, não importa. Nas dimensões, nos universos, por toda a eternidade. Então, é impossível, numa residência, 2 cômodos. Um para receber os integrantes, para aquele diálogo inicial, e depois, às 19h15, todos deixam aquele cômodo e buscam aquele outro cômodo dos trabalhos de reunião mediúnica de desobsessão. Isso é impossível. Então, o recomendado é a casa espírita. Por mais que já esclarecemos isso, mas nós vamos ter que tratar, porque Hermínio Miranda, ele aborda isso aqui, então nós vamos ter que ir tentando mostrar o outro lado. Na casa espírita, então veja bem, de vez que por maior que seja o cuidado, pode escapar um pensamento impróprio ou uma expressão infeliz numa conversa descontraída, especialmente porque após o espaço de uma semana, que usualmente vai de uma reunião a outra, quase todos gostam de relatar experiências e acontecimentos. E geralmente é assim mesmo. Mas é preciso entender que tudo que nós conversamos dentro da casa espírita, não importa. Tudo que nós conversamos dentro da casa espírita afeta a sala de reunião mediúnica de desobsessão. Afeta e atrapalha a sala de passe, do atendimento fraterno, da evangelização infantil, da evangelização da mocidade, da fabricação do almoço para as pessoas carentes. Como nós já dissemos, dentro da casa espírita é preciso reconhecer que as paredes existem para nós encarnados, não
para os desencarnados. Então, tudo que nós conversarmos numa sala repercute em todas as outras salas, porque as paredes para os mentores não existem. As paredes para os espíritos ali levados pelos mentores, os espíritos sofredores levados pelos mentores, não existem. Então nós temos que ter respeito dentro de uma casa espírita, conter nossos desejos, sentimentos, nada de anedota, nada de piada, nada de falar do time do coração, nada de fofoca. Agora, como nós já dissemos, muitas pessoas podem pensar que nós somos rigorosos. Não. Isso é o trabalho moral 25 horas. Porque espiritismo não é brincadeira. Espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta reforma íntima, reforma moral. Conforme nós já dissemos, vou repetir. Tem conhecimento, tem amor, tem moral, abrace a causa, bote a cara a tapa. Não tem? Não assuma. Porque como já dissemos no outro vídeo, você cava a tua própria cova para que você caia de ponta cabeça. Não devemos brincar. E outra, não é só dentro da casa espírita que devemos agir, né? Com respeito, com postura moral, postura caráter. Na rua, dentro de casa com a família, no trabalho, na sociedade. Gente, não entenda o que eu vou dizer agora como, por exemplo, é necessário ser desse jeito. Não há necessidade de ser o que eu vou dizer agora, ó. Mas eu sou uma pessoa assim, nesse sentido, eu sou assim tão precavido, né? Mas tão precavido, que eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho uma neta, eu tenho 2 netos, mas eu tenho uma neta de 8 anos. Se eu disser a você que ela nunca me viu sem camisa, você pode pensar que eu estou brincando. Se você pensar que eu estou brincando, com todo respeito, é um problema teu, porque o que importa é a minha consciência. Luiz, mas tem lá algum problema? Não. E ao mesmo tempo tem. Porque eu acho que o adulto, ele deveria respeitar as crianças. Quantos pais praticamente se mostram praticamente nus próximo aos filhos? Porque estão dentro de casa. Não é porque está dentro de casa que a pessoa deve se comportar como se nada estivesse ali sendo passado. Quantos pais ou quantos avós bebem perto dos netos, fumam perto dos netos, também perto dos filhos. Quantos avós que praticamente, com todo respeito, praticamente ficam de sunga perto dos netos. Eu estou dizendo, eu nunca permiti que a minha neta de 8 anos me visse sem camisa. Eu sou rigoroso na questão disciplina. Às vezes, até me excedo. Mas, como eu já disse, eu prefiro responder por excesso
do que depois responder por irresponsabilidade e indisciplina. Então é preciso dar bons exemplos, educação. Então você pode me dizer, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É preciso dar respeito. É preciso respeitar. É preciso dar bons exemplos. Isso é que eleva todos os conceitos mediante os desígnios divinos, o exemplo bom que as pessoas transmitem. Se você quiser o telefone da minha neta, eu te passo para você perguntar para ela se ela já me viu alguma vez sem camisa. O que eu quero com isso dizer? Ela nunca me viu sem camisa, ela nunca me viu bebendo bebida de álcool, nunca me viu fumando, e ela nunca vai ver. Ah, mas fulano bebe, fulano fuma, problema deles. Eu tenho a minha reputação, né? Eu tenho que preservar, resguardar a minha reputação. Isso é uma questão de disciplina, responsabilidade. Então, inicial serão realizadas em outro cômodo, de vez que por maior que seja o cuidado, pode escapar um pensamento impróprio ou uma expressão infeliz numa conversa descontraída, especialmente porque após o espaço de uma semana, que usualmente vai de uma reunião a outra, quase todos gostam de relatar experiências e acontecimentos. É natural que isso aconteça. Vamos para o próximo vídeo.